Olá, crianças do Manancial Kids. Estamos de volta e agora iremos recordar a história que contamos na live passada. Vamos ver se vocês se recordam do versículo que nós recitamos da Palavra de Deus. Vamos ver? Em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Que maravilha termos essa palavra em nossas mãos. Temos que valorizar, crianças. Peça ao papai e à mamãe para estarem lendo para vocês as histórias que eu estou contando. Porque eles precisam também conhecer e tem mais detalhes na Bíblia que a gente não conta, mas eles podem ler para vocês, certo? Então peça ao papai e à mamãe para lerem a história de Josias. E vamos lembrar da história. Vocês recordam o quê? Ele foi o quê? Não se recordam que ele foi um rei? Lembram da idade dele? 8 anos. E como ele foi corajoso, como ele foi obediente à palavra e como ele mudou a história do seu povo. Você também pode fazer diferença na escola, na sua casa, na rua, em qualquer lugar que você estiver, você pode fazer a diferença. E hoje nós iremos contar a história para vocês de Abrão. Mas antes de contar para você essa história, eu queria recordar com vocês o cântico sobre a palavra de Deus. Lembram o que ela é para nós? A Bíblia? Vamos recordar? Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Eita, a Bíblia toda fala do nosso Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Quem é o caminho que nos leva ao céu? Vocês sabem? Jesus, ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a Bíblia nos ensina o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Que maravilha quando aprendemos a palavra de Deus. Ela é poderosa para mudar a nossa vida. Como diz o versículo em Timóteo, em 2 Timóteo, ela nos corrige, ela nos repreende. E a história de hoje é a história de Abraão, que antes era chamado de Abrão. E a Bíblia diz que Abrão vivia em Ur. E lá em Ur, ele vivia com seus pais e seus pais adoravam outros deuses. Veja como eles, por não conhecerem a palavra e às vezes conhecendo, desobedeciam a Deus. Mas Abrão certamente tinha um coração diferente, porque a Bíblia diz que certo dia, mesmo ele indo para o templo dos deuses falsos, Deus
falou com ele. E sabe o que Deus falou com Abrão? Disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Veja que coisa interessante. Deus pediu para Abraão sair de perto da casa de seu pai para uma terra que ele ia mostrar. Mas não disse que terra seria essa. E Abrão ouviu e identificou a voz de Deus e não duvidou. E a Bíblia diz ainda que ele faria dele uma grande nação, prometeu que iria abençoá-lo, prometeu que ele ia ser um homem importante, prometeu que ele seria uma bênção. E assim Abrão confiou. E Abrão comunicou à sua esposa Sarai do que tinha acontecido, do que Deus tinha falado com ele. E Sarai não argumentou. Ela confiou, ela acreditou em Abrão. E eles começaram a arrumar as coisas para fazer essa longa viagem. Porque eles não sabiam que terra era essa. Eles apenas confiavam que Deus iria guiá-lo nessa caminhada. E ele saiu com Sarai, com seu sobrinho Ló, com tudo que Deus tinha abençoado na sua terra, em Ur, e levou também toda a sua fazenda. E não foi pouca coisa. Deus tinha abençoado muito Abraão. Ele era dono de muitas ovelhas, gado, e ele saiu nessa caravana para essa terra que Deus iria mostrar para ele. Veja, crianças, que obediência. Ele, sem saber para onde ia, não questionou, não duvidou, saiu em busca dessa terra. Veja como nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. E a Bíblia diz que a proporção que eles iam caminhando, que Deus ia falando com ele, ele ia ofertando, fazendo ofertas a Deus, apresentando sacrifício pelos seus pecados. Ele apresentava e adorava o Senhor, não mais a ídolo, mas a Deus. E ele confessava os seus pecados, chamava a sua esposa e confessava os seus pecados ali. E confiava que Deus iria guiá-lo para aquela terra que havia prometido. Veja que Deus prometeu que ele ia ser uma grande nação, que ele ia ser o pai da nação judaica. Mas ele ainda não tinha nem filho. A Bíblia diz que Sarai era estéril. E como seria isso? Mas ele não duvidou. Ele creu. Ele guardou no seu coração essa promessa de Deus e confiou. E vejam o que Deus fez nas próximas lives que iremos fazer, porque iremos contar essa linda história à proporção que formos fazendo as nossas lives. Então, crianças, acompanhem cada live e vamos aprender com este homem de fé que foi Abrão e sua esposa Sarai. Vocês vão aprender a andar em fé, de fé em fé e de glória em glória. Que Deus abençoe a vida de vocês e que abençoe a sua família. Convide papai para ler Gênesis 11 e 12 e aprendam dessa história maravilhosa. Que Deus abençoe você, seus coleguinhas que estão assistindo com você. Eu acredito que você deve ter convidado. E até a próxima. Que Deus abençoe. Beijo, tchau. Voltaremos.